eu vou explicar aqui para vocês hoje a relação que tem entre cervicalgia e uso do óculos, né? Alguns modelos de óculos. Isso na modalidade de triado, tá? Primeiramente, vamos descartar qualquer tipo de patologia que tenha em cervical. Alguma retificação cervical, alguma discopatia. Então, não vamos analisar isso não. Vamos analisar só a questão postural, influência do óculos no campo visual, tá bom? Então, olha só, em posição aerodinâmica, que é usada bastante na bicicleta de triatlo, de contrarrelógio, aquela posição que a pessoa fica em flexão de tronco ali em torno de 20 graus, os prós conseguem até ficar um pouco menos, em torno de 15, 16 graus, os amadores ficam em torno de 25 graus, até 30. Então a questão é a seguinte, quanto mais flexão de tronco, maior a tendência do ciclista em hiperestender a cervical, que é estender a cervical, né? Em alguns casos chega a fazer hiperextensão, que é poder não atrapalhar o campo visual. Então imagina um ciclista ali com uma flexão de tronco de 20 graus. Ele vai ter uma extensão de cervical menor do que um ciclista que tem uma flexão de tronco de 15 graus para ficar em posição aerodinâmica. Então o que acontece? Quanto maior a flexão de tronco, existe uma tendência de você aumentar a sua extensão de cervical para não comprometer o campo visual. Onde que entra o óculos nessa questão? A questão é assim, se você já tem uma flexão de tronco muito acentuada, já está na posição bem aerodinâmica, você naturalmente tende a fazer uma extensão cervical maior. Se você usa um óculos desse tipo, desse modelo, que tem um frame superior, esse frame, quando você está nessa posição aerodinâmica, posição clipada, ele acaba interferindo no seu campo visual. Então, para não ter o campo visual bloqueado, você conseguir enxergar ali 200, 300 metros na sua frente, você precisa aumentar mais a extensão do cervical para não ter comprometimento do campo visual, né? Então, interessante também é o seguinte, algumas pessoas, quando ela vai fazer olhar para frente, quando ela vai manter o contato visual com a pista, com a estrada, muitas pessoas tendem a olhar, a gente fala assim, não é olhar com a cabeça, né? É olhar com o olho mesmo. Por que quando eu falo olhar com o olho? Leva o olho para frente, faça isso, ó, né? Não dessa forma aqui, ó. Vou colocar uma foto para vocês para ilustrar essa situação. Então, olha assim, ó. Porque você fazendo isso aqui, você evita isso. Você não precisa olhar com a cabeça estendida. Olha só com o olho para frente, né? Então essa situação aqui, ó, atrapalha o seu campo visual, porque o frame superior bloqueia o seu campo visual. Consequentemente, você tem que aumentar a extensão cervical de 5 a 10 graus, né? Agora esse caso aqui, ó, já é um óculos mais fácil de você manter o campo visual sem fazer uma extensão maior da cervical, tá? Então olha só, aqui você não tem comprometimento nenhum do frame. Então imagina o seguinte, se você está fazendo um treino curto, não vai ter interferência. Mas se você vai fazer uma prova de meio área, vai pedalar em torno de 2 horas e 20 a 2 horas e 40, ou num área que você vai pedalar entre 4 horas e meia e 5 horas e meia, isso faz interferência, porque a cervical vai fadigar mais rápido do que fadigaria e você vai querer sair do clipe, né? Colocar a mão no guidão para poder descansar a cervical. Ah, mas eu não passo por isso não, e meu óculos é desse aqui. Então, que já aconteceu com você? Você já condicionou a sua cervical. Mas tem muita gente que às vezes faz um pequeno destreino, um intervalo curto de destreino aí, um mês, ficou sem pedalar por algum motivo, machucou, viajou, etc. Quando a pessoa volta, às vezes ela volta com dificuldade de manter esse tipo de óculos, né? Mas tem gente também que usa sem sentir nenhuma diferença, tá? Mas fica algumas sugestões aí para quem está com esse tipo de dificuldade. Vale a pena testar outro tipo de óculos, tá joia? Um abraço.